Amados, nós vamos estudar uma carta que ela é tida como uma carta dura, né? Até pela leitura que fiz, os irmãos podem ter percebido que a leitura ela é forte, não é? Mas os irmãos que estão aqui nessa igreja são irmãos que amam a palavra, né? Não estão aqui apenas para ser massageado, ter o ego massageado, não. Vocês querem ser confrontados pela palavra, porque a palavra limpa, a palavra molda, a palavra transforma, a palavra regenera, a palavra aviva, a palavra da vida, irmãos. A palavra de Deus sara. Eu confio na palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, presente, é luz para o nosso caminho futuro. Deus continua conosco, Ele era, sempre será o nosso Deus. Amém? Neste texto, nesta carta, nós vamos estudar no capítulo 1 as provações e o sofrimento, né, como lidar com isso. Capítulo 2, fé e obras, atitude. Capítulo 3, o controle da língua. O capítulo 4, lidando com crentes mundanismo dentro da igreja. Capítulo 5, a fé e a paciência. Então, eu espero de todo o meu coração que vocês não faltem nenhuma terça e que só aumentem o número de irmãos. E peço mesmo, irmãos, que vocês leiam o capítulo 2 em casa, meditem, para que vocês possam, na próxima terça, chegarem aqui com a mente um pouco mais treinada. Amém? Esse livro foi escrito por Tiago, né? Era um apóstolo, mas não era um dos apóstolos de Jesus que andava com Jesus, senão Tiago, irmão, filho de José e Maria, irmão do próprio Senhor Jesus. Ele foi líder da igreja em Jerusalém. No capítulo 15 de Atos, ele liderou o primeiro concílio da igreja. Era também conhecido como joelho de camelo, porque a história conta que os joelhos dele eram todos calejados mesmo, muito calejado. Era um homem de muita oração, e ele traz aqui alguns conselhos para a igreja, para os dispersos, né? Os cristãos naquela época eram mais perseguidos do que hoje, e perseguidos de forma muito ferrenha. Eles sofriam muitas acusações. Dentre elas, os cristãos eram acusados de serem ateus. Sim, porque eles não acreditavam nos deuses gregos, nos deuses babilônicos, nos deuses romanos. Eles eram desacreditados por causa disso, achavam que eles eram ateus. Eles eram acusados também de serem maus cidadãos, porque César era conhecido como a divindade, o imperador, e eles não aceitavam César como Deus, e por causa disso, eles também eram tidos como maus cidadãos. Eram acusados também, irmãos, acredite nisso, de serem canibais. Os cristãos primitivos eram acusados de serem canibais, pelo motivo que, uma vez por semana, e no primeiro dia da semana, eles se reuniam para celebrar a Santa Ceia, e as pessoas falavam, eles dizem que se reúnem para comer a carne e beber o sangue de Jesus, então eles são canibais. De sorte que a igreja era muito perseguida, e essa carta foi escrita para que os irmãos perseguidos pudessem colocar em prática todos os ensinamentos que eles tinham aprendido através da palavra de Deus. Então são conselhos práticos. Eu comecei aqui no capítulo 1 e vou tentar passar para os irmãos aqui pelo menos 7 conselhos práticos dentro desse capítulo. Eu convido você para que fique com sua Bíblia aberta. Se tiver caneta, faça a anotação que você achar interessante, para que você possa meditar amanhã nos CADs, para que você possa meditar, quem sabe, em seu devocional amanhã de manhã, para que você possa crescer e ser praticante da palavra. Eu ouvia hoje aquela pastora Joyce Meyer, ela dizendo que tem irmãs, ela estava falando para mulheres, acho que homem não tem, mas irmãs que anotam muito a Bíblia é toda riscada e toda marcada, e elas se gloriam de terem a Bíblia toda marcada,
mas não colocam em prática nada daquilo que marcam. Então não adianta nada. O tema desse livro é justamente esse: é você aprender a colocar em prática a palavra de Deus, e não apenas ser ouvinte. Você vem aqui, participa do culto de maturidade, do culto de transformação da alma, e continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Então não adianta. Levanta sua mão e diga assim: eu quero ser praticante da palavra de Deus. Vejamos então no versículo de número 2 do capítulo 1, e vamos aqui para o primeiro conselho. Qual que é o primeiro conselho? Que os cristãos, para a qual a carta foi escrita e também para nós hoje, deveriam se alegrar ao passar por sofrimento. Estranho isso, né, irmãos? Sofrimento lá fora está ligado com o quê? Tristeza, jamais com alegria. Mas aqui o primeiro conselho do apóstolo é: em tempo de sofrimento, você que é crente, você que é um filho de Deus, você que é cristão de verdade, seja isso motivo de alegria para a sua vida. Versículo 2 diz assim: meus irmãos, olha para o seu irmão e fala: está falando de você. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem, meus irmãos, entendam isso e tenham isso como motivo de grande alegria, porque provação é um teste. A provação, olha aqui para mim, não pode ser motivo na sua vida de reclamação. A provação não pode ser motivo na sua vida de decepção. Quantas pessoas abandonam a fé porque não suportam provação e sofrimento? A provação não deve ser motivo para você se decepcionar, nem com a igreja e nem com Deus. É claro, irmãos, não estou aqui para tecer comentários direto à igreja A ou B, mas existem movimentos por aí que frustram muitas pessoas, fazem lá suas campanhas, os seus desafios, as suas guerras, e a pessoa vai lá e às vezes vende tudo que tem, deposita ali e faz votos e sacrifícios, e a coisa não muda, o problema não é resolvido, e a pessoa fica frustrada. Mas aquele que aprende a palavra de Deus aqui, originalmente como está escrito, e a palavra está dizendo: irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, ou por provações. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos o quê? Mas tem de bom ânimo, Jesus disse, fiquem animados, porque eu venci o mundo, e em Cristo Jesus, nós somos feitos mais do que vencedores. O mundo passa, irmãos, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, esse primeiro conselho, quando vem o sofrimento, quando vem a provação, o teste, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a me alegrar. Alegrar no fato de ser participante da aflição. Alegrar no fato de eu estar passando por essa provação. Versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da vossa fé, ela produz perseverança, hipomone, paciência, é estar debaixo de uma autoridade, debaixo da mão de Deus. A prova tem que fazer com que o crente corra, assim como a criança, quando passa por uma situação difícil, ela corre debaixo da saia da mãe. O crente tem que correr debaixo das asas do Altíssimo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vai te exaltar. À medida que aumenta a provação, tem que aumentar a oração, e não a murmuração, e não a reclamação. Então o que Deus está querendo de nós, vocês estão me entendendo ou não? É que sejamos crentes de verdade, é que sejamos crentes provados, e aprendamos que a prova da nossa fé produz perseverança. Vai ter cicatrizes na sua vida sim, mas você manterá de pé, porque aquele que te chamou, Ele cuida de você até o fim. Vai passar pelo vale da sombra e da morte,
mas não tema mal algum, porque o Senhor está contigo. Ah, vai passar para a morte, para o outro lado lá, não tema mal algum, se alegre na presença de Deus, porque a promessa para a sua vida é eterna. Teste, irmãos, é a prova da sua fé, para ver se a sua fé é genuína, para ver se sua fé é verdadeira, não é uma fé importada, falsificada. Tem coisa barata aí, irmãos, tem coisa que vem de longe, tem a mesma marca, parece igualzinho, mas não é igual. Levanta a mão e diga assim: o original sempre é melhor. O que Deus quer provar é se a fé que nós temos é genuína. Tem um hino da Mara Lima que diz: eu sou a semente no sangue dos irmãos que morreram em combate. Para nós estarmos aqui com essa liberdade hoje, com a Bíblia na mão, muitos irmãos morreram, muitos irmãos pagaram preço, e ainda tem muitos irmãos morrendo na China comunista, ainda tem muitos irmãos morrendo em Cuba, o socialismo ainda mata muita gente, mas nós conseguimos ficar em pé porque temos uma base, a palavra de Deus. Queridos, a prova da sua fé produz o quê? Perseverança, que é a capacidade, irmãos. O que é perseverança? É a capacidade de continuar crendo, independente da circunstância. É a capacidade de continuar adorando, mesmo que Deus não faz, porque eu adoro por aquilo que Ele é: todo-poderoso, Rei da glória, santo, justo, verdadeiro, Deus que é amor, que é paz, que é alegria, que é força. Eu continuo adorando o meu Deus. Então, o que é perseverança? Anote aí, é a capacidade que eu tenho de continuar, é a capacidade que eu tenho de não abandonar, é a capacidade que eu tenho de não desistir. Fica firme, fica firme, e continue frutífero na obra do Senhor. É a capacidade de persistir quando a oração não é respondida, irmão. Isso é perseverar. É a capacidade de você insistir, continuar quando tudo está dando errado. Deus está forjando uma igreja aqui imbatível. Deus está forjando homens e mulheres aqui, jovens, imparáveis. Aconteça o que acontecer, essa geração mudará a história, essa geração fará a história, e eu quero ver o nome do Senhor Jesus e o poder do Espírito Santo em ação na minha e nas vossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê nisso pode dizer amém? Amém. Queridos, a palavra aqui perseverança ou prova é dokimion. Dokimion é você ser queimado. É a mesma palavra que usa na forja, ou ali no momento de purificar o minério chamado ouro, para tirar dele aquelas escórias e toda a sujeira. A prova vem na nossa vida, não é porque somos ruins, não. Nós temos um mal no meio cristão de julgar as pessoas que estão passando por prova e procurar assim encontrar um motivo por que aquela pessoa está sofrendo, e nós encontramos. Para falar da vida dos outros somos muito bons, e encontramos sim um motivo. Olha, fulano morreu, ou fulano está passando por isso, está desempregado, perdeu por causa disso, disso e disso. Aí alguém diz assim: ixi, eu conheço aquilo ali, ó. Eu sei que é isso.
sabe de nada, inocente. Você não conhece. Olha para o seu irmão e fala: você não sabe. Quem sabe é aquele que tem os olhos como chama de fogo, é aquele que conhece cada um por dentro. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, amados, não é porque somos ruins que vem a provação. Vocês estão comigo ainda? Mas a provação vem é porque há potencial em mim e em você de melhorar. Acho que nem todo mundo entendeu. Nós passamos por prova porque há em nós potencialidade de melhora. Deus permite prova na nossa vida porque nós vamos sair da prova ainda melhor. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor por isso? O versículo 4 diz assim: e a perseverança deve ter ação completa. Não é perseverar hoje e quarta-feira já desistiu. Não é começar com garra e dizer: não, eu vou até o fim, eu vou continuar. Não, ela tem que ter uma ação o quê? Vocês estão comigo ou não? A perseverança tem que ser o quê? Completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros, irmãos. O que é maduro? Maturidade. Deixar de ser menino, porque o menino ele é inconstante. Ser também íntegro, puro, sem lhe faltar coisa alguma. Sabe o que isso quer dizer? Maturidade, integridade e perfeição. Pastor, ninguém consegue perfeição aqui na terra. Não, mas estamos caminhando para ser perfeitos. Estamos caminhando para a perfeição. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar dia perfeito. Se hoje você não está melhor do que ontem, está acontecendo alguma coisa errada. Quem não está caminhando também não está parado, está regredindo. Está orando menos? Está lendo menos a Bíblia? Está vindo menos nos cultos? Meu irmão, sua fé está enfraquecendo. Você que está me ouvindo em casa, e nesse tempo de Covid-19, então, acha-se muitos motivos para não vir adorar a Deus. Muitos motivos. Muitos motivos. E isso vai enfraquecendo a fé da pessoa. A perseverança, ela tem que ter uma ação completa. Eu tenho que, no meio da aflição, aprender, presbítero Cidinho, a perseverar, a acreditar que Deus está comigo, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, a tribulação produz paciência. A paciência, ela vai acrescentando na sua vida firmeza, estabilidade, até você conseguir, meu irmão, se alegrar na fé daquele que resolve todas as coisas na sua vida. Não ter sentimento de raiva. Não, você deve ter sentimento de alegria. Não ficar revoltadinho com Deus, nem com o pastor. Eu sou fiel, eu sou dizimista. Meu irmão, olha aqui o que o texto está dizendo: se regozije, alegre-se muito. Eu estou passando pela prova, mas eu vou dar glória a Deus. Eu estou passando pela prova, está doendo, mas Deus está comigo. Eu vou sair do lado de lá melhor do que eu estou do lado de cá. Eu vou adorar a Deus ainda do outro lado. Eu vou cantar do outro lado do mar. Tem que ter alegria. Pare com essa tristeza e essa angústia e essa decepção, porque esse primeiro conselho aqui é que no meio da tribulação, do sofrimento, da provação, os crentes têm que ter na sua vida alegria. Número 2, segundo conselho, que deveriam pedir sabedoria. Não está aqui não? Segundo conselho, que deveriam pedir sabedoria em meio ao sofrimento e em meio à provação. Queridos, para passar pelo sofrimento e pela provação, tem que ter sabedoria. Vocês estão comigo?
Tiago 1:5, que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, sabedoria para quê, irmãos? Para ser completo, para ter maturidade, sabedoria para lidar com essas situações de sofrimento. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar livremente. Irmãos, eu estou dizendo, ao passar por sofrimento, sem sabedoria, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos desanimar. Sim ou não? A palavra de Deus está: alguém tem falta de sabedoria porque você não tem maturidade. É isso que o versículo 5 está dizendo aqui. Tem falta de sabedoria para lidar com essa situação de sofrimento? Peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e Deus é aquele que dá e não lança em rosto. Deus não é aquele que te ajuda hoje e amanhã, se você pedir de novo, falar: mas já te ajudei ontem. Deus não faz isso. Deus é amor, é maravilhoso. Teu passado já ficou para trás. Peça sabedoria para Ele hoje. Ele não vai te tratar segundo os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. Não. Se Ele te deu alguma coisa, você não soube lidar no passado, pode pedir hoje de novo, que Ele vai te dar boa vontade e não vai lançar no teu rosto. Livremente. E será concedida a sua petição. Querido, peça sabedoria para Deus. Ser crente, é isso que Tiago está ensinando. Às vezes o pai e a mãe criam o filho na igreja, quando pega a adolescência desvia, vai para o mundo, vai fumar maconha, vai cheirar cocaína. E isso no mundo, o que acontece? Interna, manda embora de casa. Mas o pai e a mãe, criado na presença de Deus, formado segundo os princípios da palavra, vai dobrar o joelho e dizer: Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria. O filho, criado na presença de Deus, vai para a faculdade, volta com a cabeça raspada de um lado, com o cabelo do outro. Está assim, irmãos. Eu tenho um amigo que criou o filho dele na igreja, estudando em escola particular. O menino passou em uma grande universidade no estado do Paraná, fez festa à família, foi para lá. 2 anos depois voltou dizendo: pai, eu não acredito mais que Deus existe. Deus não existe, pai. Está impregnada as universidades com essa ideologia maligna. Mas o pai tem que ter sabedoria. A mãe está passando por prova ao ver o filho que cantava na mocidade, que tocava na igreja, e chega em casa dizendo: Deus não existe. Peça sabedoria a Deus. Deus tem uma porta de escape. Deus vai falar com ele lá. Na hora, irmão, que a porca apertar, ele vai gritar e dizendo: eu sei que existe um Deus. Eu aprendi, eu ouvi lá na casa da minha mãe. Eu lembro de um testemunho de uma irmã que o filho dela era perdido, virou um motoqueiro, esses caras de caveira, muito louco, usando droga, e ela recebeu em sonho que ele seria um grande líder na igreja, e ele tinha um nome, acho que era Rafael. A mãe começou a chamar ele de Moisés. Você é o meu Moisés, meu Moisés. E o menino ficava morrendo de vergonha da mãe. Um dia ele fazendo um ato criminoso, uma gangue pegou ele, e já com um revólver ali para matar ele lembrou do Moisés, ele lembrou do Deus da mãe dele, e ele clamou dizendo: me dê mais uma chance. O rapaz puxou o dedo, não saiu nada, fez um barulho, todo mundo saiu correndo. Ele voltou para casa chorando, abriu a porta, a mãe olhou para ele: Moisés, você chegou mais cedo? Ele disse: sim, mamãe, eu sou Moisés a partir de hoje. Eu não quero mais servir a este mundo,
Irmãos, o Espírito Santo é espírito de sabedoria, e Ele vai dar sabedoria a você, para saber lidar com a situação. Pastor Sérgio Horning, que é pastor de uma igreja no Peru, a maior igreja do Peru, ele desviou na sua adolescência, e mudou para os Estados Unidos, e começou a usar droga, mas a mãe e o pai dele, sempre de joelho dobrado, e dizendo: Deus, dê-nos sabedoria. E o Senhor falou: chama ele de pastor. Quando ele vinha visitar a família, ele chegava em casa, estava aquele monte de amigo, a mãe e o pai olhavam: olha aqui, o nosso futuro pastor chegou. E ele doido, e ele disse que ele fumava maconha, e todo mundo tinha aquelas visões, sabe, aquelas coisas coloridas. E ele disse que ele, quando fumava maconha, ele ficava tão chapado, tão louco, mas ele só via personagem bíblico. Ele disse que tinha visão de Moisés levantando o cajado e o mar se abrindo. Ele tinha visão de Elias. Ele via Davi lutando com o gigante Golias. Era só ele usar droga, ele via essas coisas. Até que chegou o dia, ele disse: eu tenho que atender o meu chamado. Ei, meus irmãos, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo que está falando conosco. Não importa a sua luta, a sua dificuldade, Deus está aqui te dizendo: peça-me sabedoria, peça-me sabedoria, peça-me sabedoria, peça-me sabedoria, que eu vou dar. Às vezes chega uma filha em casa, da igreja, grávida, e a vontade, irmãos, nos pais, vocês sabem qual que é, mas tem que dobrar o joelho e pedir: me dê sabedoria, Senhor. O negócio quebra, me dê sabedoria, Senhor. Estou desempregado, me dê sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para você ter maturidade para passar para o outro lado. Meu irmão, eu estou falando contigo, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, eu quero profetizar na sua vida. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Pôs em minha boca um novo cântico. Você vai receber um novo cântico. Vai mudar essas linguagens que estão te incomodando na sua boca. Vai parar de murmurar. Colocou em minha boca um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Eu estou vendo a mão de Deus estendida, a sabedoria de Deus descendo sobre sua vida. Creia nisso. Alabassura, canta lá. Creia nisso em nome de Jesus. Deus sempre tem uma porta. Olha para o seu irmão, diga para ele: Deus sempre tem uma porta. Peça sabedoria, mas peça com fé, irmão. Duvida não. Duvida não, meu irmão. Abra os teus olhos e creia. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo estar. Ele abre caminho, abre porta para você passar, sem duvidar. Olha para o seu irmão e fala: no fim tudo dá certo. No fim tudo dá certo. Com Deus tudo dá certo. Oh, glória a Deus. Não vamos ser inconstante. Inconstante é aquele, irmão, que uma hora está chovendo, outra hora está fazendo sol, uma hora está na igreja, outra hora não vou mais na igreja, não, vou ficar em casa. Essa aprovação aí, não seja inconstante. Olha o que diz a Bíblia. O inconstante, versículo 8, tem a mente dividida, instável, duas almas, duas vontades. Uma hora quer servir, outra hora não vou servir a Deus mais não. Às vezes furou o pneu do carro. Eu não sei, acontece. Que desgraça na minha vida. Meus irmãos, acorda, o filho está com febre. Oh Deus, o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? Peça sabedoria. Peça sabedoria, para de ser inconstante. Eu não vou na igreja mais porque tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu planejei não está acontecendo. Por favor, constância, firmeza, inabalável. Clama a mim e responder-te-ei.
Ouça o que Deus está te dizendo nessa noite. Tenha maturidade. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes e coisas que você não sabe. Começa a receber em nome de Jesus força para você começar a viver de acordo com aquilo que Deus prometeu em sua palavra. Seja constante, irmãos. Nem esses obreiros que chegaram aqui, ó, até esses músicos aqui, todos são provados. Todos são provados. Mas você tem que declarar: eu não vou desistir. Não é, Celinho? Eu não vou desistir. Fiel é aquele que me chamou. Jesus disse: quem põe a mão na arado e fica olhando para trás, não tem aptidão. Não olhe para trás, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele te chamou. Meus irmãos, não podemos ser levados por emoções. Tem dia sim que você levanta, você não sente nada. Tem dia que você vai ler a Bíblia, você não consegue encontrar nada. Tem dia que você passa dias até, não é? Sem sentir alegria. Verdade, a gente passa dias sentindo um coração gelado. Mas nós não somos movidos por sentimento. Não, nós somos nascidos de novo. Aqui dentro habita o próprio Deus. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio, a vitória vai chegar. Chegou a provação, chegou o tempo de perseguição, chegou o tempo de sofrimento, mas vai chegar o dia que o sol vai nascer, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Número 3, próximo conselho: que não deveriam deixar que situações financeiras afetassem suas fés. Não deveriam deixar que situação financeira, e olha aqui para mim, fala sério, pensa num negócio nesse mundo capitalista que mexe com a gente. É situação financeira. A prova financeira é uma das mais difíceis de passar. E não tem idade. Prova financeira é duro. É difícil. Você já acordou de manhã com aquele barulho de escada? Aqui, hoje tem muito, né, negócio de telefone. Mas na minha época não tinha esse negócio de ficar ligando internet aí. Então, na rua da cidade toda tem gente com escada no poste. Mas na minha época, algum tempo atrás, era se escutasse no poste, pronto. Ou saía com a conta paga na mão lá, ou já era. Era o corte mesmo chegando. Não é? Então, meus irmãos, prova financeira é difícil passar. Mas é deserto. Israel, quando estava no Egito, comia pepino, cebola, melão, comida de baixo. Mas quando foi para o deserto, teve que aprender a comer comida de cima. Porque no deserto, querida, a comida vai vir de cima. A provisão vai vir do alto. Você está entendendo? Deus vai providenciar uma forma. Um maná vai chegar na sua casa. A providência vai chegar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus te deu vida, Deus também te dá comida. Se Deus te deu corpo, Deus te dá roupa. Se Deus te deu uma casa para você morar, te dá condição de você pagar aquela prestação. Você está entendendo? Mas o que eu preciso, pastor? De sabedoria. Olha aqui o que diz o texto. Tiago 1,9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, irmão. Irmão, não é pecado ser pobre. Olha aqui para mim, não é pecado passar por luta não, por provação não. Você tem dignidade, você é crente. É melhor ser pobre, crente, salvo, redimido, do que ser um rico, mundano e ir para o inferno. Você está entendendo? Não é pecado ser rico. E por isso que esse texto está dizendo, ó, você está passando por provação, e aqui ele faz menção disso, porque ele sabia que era difícil. Então, irmão humilde, irmão pobre, dê glória a Deus.
Dê glória a Deus, porque o vosso Pai está cuidando de vós. Ouçam, meus amados irmãos, ouça, porque na verdade vocês são ricos. Pode não ter a aparência de riqueza, pode não ter o conceito do mundo de riqueza, mas vocês são herdeiros da graça de Deus. O reino de Deus pertence a vocês. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glorie-se, meu irmão, agradeça. Versículo de número 10 diz assim: o rico, na sua insignificância, glorie também, porque ele passará como a flor da erva. Sabe qual que é o problema do rico? É que a qualquer momento ele pode ficar pobre. E tem gente que acontece isso. A qualquer momento o rico pode ficar pobre, o pobre não. O pobre fala: o que vier é lucro. É ou não é? O rico já dorme preocupado: meu Deus, se eu não conseguir vender amanhã, olha, se aquele gado lá, e se não chover, a minha lavoura, e aquela perturbação tudo. Não, meu irmão, olha os passarinhos. Olha os passarinhos. A gente acorda já os bichinhos tudo cantando. Jesus disse: não planta, não semeia, todavia o Pai deles, o vosso Pai, que tá. Vamos mexer com a fé dos irmãos. Não deixa a prova financeira, meu irmão, tirar sua paz. Continue acreditando. Deus cuida de você. A chuva vai chegar. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Pastor Cash Luna conta que, passando por um período de prova muito grande lá na Guatemala, ele percebeu que tinha um cachorrinho que era vira-lata e morava ali na região da casa dele. E um dia ele tinha orado, triste, saiu, ele deu ré, e ele olhou e viu o Bob. E o Bob gordo, bonito. E ele disse que deu uma paradinha, o Bob veio na porta do carro, todo alegre. E Deus falou com ele: eu cuido do Bob, não vou cuidar de você. Aleluia. Recebe esse conselho do Espírito Santo para a sua vida. Quem está me entendendo hoje? Quem está me entendendo? Pastor, estou muito pobre. Dá glória a Deus. Glorie-se. E o irmão rico? Glorie-se, meu irmão, não na riqueza. Glorie-se até no momento que você estiver abatido, porque do Senhor é a prata e dele é o ouro. Deus é que dá. Você pode dizer amém por isso? Porque, irmãos, aí ele vai falar aqui que a riqueza é passageira. Não deixe a riqueza ser uma divindade na sua vida. É isso que ele está querendo dizer. O versículo de número 11, vocês estão comigo? Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico e seus caminhos. Lá, para onde vai o corpo, Santa Faustina, que em Garça, estou falando, cemitério de Garça, lá, meu irmão, não entra dinheiro não entra carro, não entra casa. Ah, mas sou novinho ainda, pastor. Pai, quantos novos estão morrendo? Não, confie em Deus. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Não deixe o dinheiro ser senhor da sua vida. Continue acreditando. Estou passando pela prova, mas vou dar glória a Deus, porque fiel é aquele que me chamou. Exaltado, engrandecido seja o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso da minha vida, que era, que é, que há de vir,
o maravilhoso conselheiro. Meu Deus é forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Do lado direito, bondade. Do lado esquerdo, misericórdia. Bondade, misericórdia. Bondade, misericórdia. Bondade, misericórdia. Bondade, misericórdia. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Teu lugar já está garantido. A sua pátria é o céu. Acredite nisso. E viva movendo-se nessa fé. Meu Deus, eu vou ter que parar. Eu estou indo no versículo 12, tem 20 quantos versículos? 27 versículos. Vamos lá. Quarto lugar, que a prova, que Deus prova os seus, mas não tenta ninguém. Repita comigo, Deus prova, mas não tenta. Olha para o seu irmão e fala, o tentador é outra pessoa. E eu falei sobre isso aqui esses dias, não falei? Para que aconteça a queda tem que ter o tentado, a tentação e o tentador. Não tem nada a ver com Deus. Eva era tentada, a maçã era a tentação. Maçã? Foi mal essa, né? Era tentada Eva. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era a tentação, e a serpente era o tentador. O problema não estava nem na serpente e nem no fruto. O problema estava em Eva. O conselho que o apóstolo Tiago dá aqui é que você não pense que Deus está colocando tentação no seu caminho. E ele diz aqui, ó, versículo 12, vocês estão comigo? Feliz é o homem que persevera na provação. Porque, irmãos, depois de ser provado, olha o que Deus quer dar: coroa de vida. Está entendendo ou não? O que Deus quer dar no meio da provação, porque você venceu a prova, que você persistiu, que você perseverou, foi constante. Deus quer te dar o quê? Coroa de vida. Coroa de vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então Deus é diferente de provação de tentação. A provação pode vir de Deus, a tentação não. A tentação, vocês sabem de onde que vem. Agora, o texto diz aqui, ó, que eu preciso ter sabedoria para eu conseguir perseverar no meio da minha aflição, do meu sofrimento, no meio da minha aprovação. E quando eu for aprovado, porque eu amo a Deus, eu vou persistir. Porque eu amo a Deus, eu não vou desistir. Ai, meu irmão, me ajuda aí, por favor. Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus? Porque eu amo a Deus, eu vou continuar. Espírito Santo, aleluia. Porque eu amo a Deus, eu não vou parar. Agora vem, também nós temos o problema da tentação. E a tentação, no versículo 13, vocês estão comigo? 13, 14 e 15, ó. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém. Cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, o desejo pecaminoso. Então, esse desejo, depois de ter concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Meus irmãos, agora encerrando, depois eu concluo na próxima semana. O que Tiago está nos ensinando acerca da tentação é mais ou menos assim, ó. O homem está passando pela rua, encontra uma mulher que seduz ele. Seduz ele,
ao ponto dele se deitar com ela. E ela engravida. E nasce um menino. E esse menino, depois de um tempo, ele mata o pai. Parece roteiro de filme, não parece? Mas é o que ele disse. Que cada um é tentado quando atraído pela concupiscência. E enganado, engodado pela concupiscência. E a concupiscência depois de ter concebido, ou seja, ficou grávida. Ela dá luz ao quê? Ao pecado. Vocês estão me entendendo ou não? E o pecado, quando nasce, o que ele vai fazer? Gerar o quê? A morte no que foi tentado. E o pecado tem o DNA nosso. O nosso DNA é nosso filho. Não adianta ser, eu pequei por causa... Não, irmão. Cada um é responsável pelo seu pecado. Você está entendendo? Cada um. Para de ficar apontando, mas foi Deus que colocou, foi... Não, Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Ninguém tenta Deus e Ele não tenta ninguém. Cada um é tentado e atraído quando engodado pelo seu próprio desejo. Pelo seu próprio desejo. Então, tem provação, Deus permite sim. Eu vi até uma ilustração hoje de um pastor dizendo, você, por exemplo, está trabalhando lá no escritório, pegou férias, saiu, e você trabalhava junto com o João, funcionário de 30 anos. Quando você voltou, o João aposentou. E na sala que você trabalha, entrou uma estagiária, novinha. E a menina vem com a roupa toda indecente de trabalhar, toda provocadora. Espera aí, ela chegou lá, é uma aprovação, sim ou não? É uma aprovação. Você voltou a trabalhar, chegou lá e encontrou com essa moça. É uma aprovação para você. É para você provar que você ama Deus, que você ama sua esposa, que você ama a igreja. Agora, se você se sentir ao ponto de ser atraído por aquela mulher e desejar ela e não ter mais paz e se envolver naquilo ali, aí entrou o quê? Saiu da provação e foi para tentação. E aí tem nada a ver com Deus. Eu estou falando de mulher, mas serve para homem também. Eu estou falando de homem, serve para mulher. Nós temos que ser provado para receber coroa de vida. Ser provado para ser aprovado. Deus permite a prova, mas não é para você cair. Deus permite a prova na sua vida para te dar vitória, para te fazer melhor do que você era. Se coloque de pé se você acredita nisso. Glória a Deus. Não justifica jamais você pegar e culpar os outros por causa do seu pecado. Não, meu irmão, ao passar pela prova, você entenda que Deus te deu a prova, mas Deus não te deu a tentação. E eu vou concluir no número 5 aqui, que é: de Deus somente vem o bem. Levanta a mão, diga assim comigo. Diga assim: do meu Deus só vem o bem. Olha para o seu irmão e fala: viu? Olha aqui para mim. Versículo 16 diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não, irmão, essa história não foi Deus que quis assim. Essa história não é plano de Deus, foi vontade de Deus. Nem sempre. O texto está dizendo: não se deixe enganar. Versículo 17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Meu Deus, só teve 3 aleluia. Estou dizendo, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. É Deus que te dá uma boa esposa. É Deus que te dá filhos. É Deus que te dá casa. É Deus que te dá uma igreja como essa, uma família para pertencer. É Deus que nos dá esse ar para respirar. É Deus que nos dá o alimento. É Deus que nos dá boa dádiva,
e todo dom perfeito vem de Deus. Vem de Deus. O mundo é mau, já está no maligno. Não é do maligno, mas está no maligno. Mas do nosso Deus vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Levanta a mão e diga assim comigo: Deus é bom em todo tempo. O meu Deus é bom. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primeiros frutos, primícias daquilo que Ele criou. Ele nos fez de novo. O meu orgulho me tirou do jardim, mas a bondade dele colocou o jardim dentro de mim. Quem acredita nisso, levanta sua mão e diga amém. Oh, glória a Deus. O meu Cante. orgulho me tirou do jardim. Olha que lindo. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Meu Deus, meu Senhor. Pois o amor não se compra, nem se merece. Diga. O amor se ganha, de graça o recebe. Levanta sua mão e diga assim: eu Quero conhecer Jesus. lindo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Na prova, irmão. Eu quero Passando por prova mesmo. conhecer. É passando por dificuldade mesmo. Um novo tempo vai nascer. Eu quero conhecer Jesus. Toda a igreja diga: